Amém? Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava só imaginando onde que o Sandro ia chegar com tanto aviso. Ele estava ali desesperado que eu não chegava, né? Eles dizem que certa vez Spurgeon se atrasou para pregar numa igreja, que ele foi convidado, e aí então o pregador, em vez de ficar dando os avisos, ele decidiu começar mesmo a mensagem. E aí ele sabiamente começou em João 3,16, e aí Spurgeon entrou no meio da mensagem e aí foi fácil de continuar. Então, se um dia eu faltar, ou se um dia vocês faltarem, vocês sabem que eu vou estar pregando João 3,16, né? Vocês já ouviram falar sobre o melhor bolo de chocolate do mundo? Já passaram num shopping e aí viram aquela marca assim, ou aquele dizer, né? O melhor bolo de chocolate do mundo. Abre parênteses aqui, eu conheço pelo menos umas 2 pessoas que não gostam de chocolate. Eu não confio nessas pessoas, não sei você, mas fica a dica, tá bom? Fecha parênteses. E aí eu me lembro muito bem de uma aula que eu estava dando e uma aluna minha chegou para mim e me deu um presente. Ela falou assim: olha, professor, eu trouxe para você um bolo, mas não é qualquer bolo. É o melhor bolo de chocolate do mundo. E ela não só trouxe o bolo, mas trouxe o garfo, trouxe tudo. E eu pude então ali no meio da aula, antes de começar a aula, na verdade, era aula particular, tá bom? Então pude ali me deliciar do bolo. Mas para minha surpresa, ele não era o melhor bolo de chocolate do mundo. E o que veio à minha mente foi a pretensão que essa marca tinha de dizer algo assim: será que nós poderíamos falar que nós somos o melhor nisso ou naquilo? Ou será que nós poderíamos dizer que nós sabemos tanto quanto de algum assunto que nós de fato somos? Pense agora se nós usássemos a mesma estratégia para a nossa igreja. Pense que hoje nós temos aqui vários visitantes e que ao final desse culto nós perguntássemos aos visitantes o que eles acharam da nossa igreja. Se eles diriam assim: essa é a melhor igreja do mundo. Talvez alguns deles, ao sair da igreja, vão dizer assim: olha, essa igreja aí é uma igreja morna. Essa igreja é uma igreja mais ou menos. Não está na minha lista das piores, mas também não está na minha lista das melhores. O texto que nós vamos ver nessa noite, ele fala sobre algo semelhante. E o próprio Senhor Jesus tinha uma declaração a ser feita sobre determinada igreja, que se encontra no texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Abra lá comigo, Apocalipse 3, 14. Se você não tiver uma Bíblia, você pode acompanhar o texto no boletim, na parte de trás do boletim. Assim diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos
fazendo uma pequena série de estudos sobre as cartas às igrejas no livro de Apocalipse. E essa aqui é a última carta, porém nós ainda não estamos terminando esse estudo, nós temos ainda mais 2 igrejas que nós examinaremos, mas decidi então inverter a ordem e pregar esse texto no dia de hoje. Como todas as cartas enviadas a essas igrejas em Apocalipse, fica evidente que há uma cidade que é o destino para a qual essa carta é enviada. E nesse caso é a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia, você entenda isso ou não, ela fica localizada entre Colossos e Filadélfia. Não ajudei ninguém com isso, né? Mas o que isso significa? Significa que era uma rota de comércio muito importante para aquela região. Então, de certo modo, essa cidade era uma cidade estratégica. Em segundo lugar, tem algo bem interessante que a história nos diz, que no ano 62 depois de Cristo, essa cidade também sofreu um terrível terremoto. Porém, os cidadãos dessa cidade, porque eles eram tão ricos, porque eles tinham tantas coisas, eles se recusaram a aceitar a ajuda do Estado para a reconstrução dessa cidade. Eles passaram a fazer a reconstrução dela por conta própria. Eles eram abastados, eles não precisavam de absolutamente nada, pelo menos era isso que eles pensavam. Em terceiro lugar, era uma cidade conhecida porque era uma grande produtora de lã negra para a fabricação de tecidos e fabricação de roupas. Então aquela região era uma região que se destacava por conta disso. Eu estava num congresso, hoje mesmo, vim de lá, por isso meu atraso aqui, peço desculpa aos irmãos, e na região onde nós estávamos era uma região que faz trabalhos com linha, que faz trabalhos com essa indústria têxtil. E ela se destaca por isso, e em uma dessas cidades você pode até ver escrito ali que eles são o número 1 nesse tipo de produção. E era basicamente isso que acontecia também em Laodiceia. E por fim, essa cidade era também conhecida porque ela se tornou um centro oftalmológico da região. Eles disputavam ali, ou eles dispunham ali, de propriedades medicinais que auxiliavam as pessoas com problemas de visão. E para aquela época e região, isso era fantástico. Eu perguntei para um amigo meu que usa muitos graus, recentemente, falei, como é que você fazia quando você não tinha óculos? Ele falou, eu não enxergava. Praticamente eu não enxergava. Depois que eu coloquei o óculos, eu dependo dele. E naquela época as pessoas não tinham esses recursos que nós temos, mas eles tinham outros recursos, e nessa região, esses recursos que eram escassos, eles eram abundantes, por isso as pessoas corriam para lá e faziam uso desses recursos nessa cidade. Por outro lado, essa cidade também tinha um probleminha. Eu estou falando aqui de aspectos físicos, não estou falando de aspectos espirituais. Como toda cidade, nós temos vantagens e desvantagens. E nesse caso aqui, a cidade ela tinha um problema com a falta de água. Ou seja, a água que eles recebiam era uma água que precisava ser enviada de uma outra região. Ela precisava chegar àquela cidade por meio de, como se fosse tubulações que eles haviam ali criado, mas que levava certo tempo e fazia com que a água que chegasse àqueles que moravam nessa região seria uma água não muito gelada, ou não na temperatura ambiente, mas o tanto quanto quente, ou até, a gente diria, morna. Então, o que nós vemos aqui nessa cidade são características as quais o próprio Jesus já vai destacar ao longo da sua carta. E assim como em outras cartas que nós vimos também ao longo dos estudos, o remetente aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se descreve no versículo 14 como sendo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei que nós normalmente usamos essa palavra Amém nos finais das orações. E Amém significa que assim seja. Agora, aqui ela está sendo utilizada para descrever o próprio Cristo.
Cristo se autodenomina como sendo o Amém, ou seja, aquele que é firme, aquele que é verdadeiro, aquele que é confiável, aquele conforme o próprio significado da palavra. Talvez um trecho que demonstre isso sejam aqueles trechos quando nós lemos nas Escrituras que dizem assim: em verdade vos digo. Você tem ali uma repetição que, se nós traduzíssemos essas palavras literalmente, seria amém, amém, eu vos digo, ou seja, verdadeiramente aquilo é confiável. Isso, de fato, é algo confiável. Esse é o Senhor Jesus. É dessa forma que ele se apresenta. Ele se apresenta a nós como o Filho de Deus, nós vimos em outras cartas. Ele se apresentou a nós como aquele que conhece cada obra de cada igreja, como aquele que traz juízo e traz proteção, porque ele tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Ele disse que ele é o primeiro, que ele é o último. Ele disse que ele estava morto e ele reviveu. Aquele que conserva na mão direita os pastores de cada igreja, aquele que anda em meio à sua igreja. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é aquele que é totalmente confiável. A segunda descrição que ele faz dele mesmo é que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Irmãos, a testemunha para nós é importante, mas quando nós falamos de testemunhas nos tempos bíblicos, nós temos que entender isso de uma maneira muito maior, muito mais abrangente e profunda. A testemunha era aquela pessoa que tinha uma responsabilidade tal que, se ela fosse achada mentirosa, ela pagaria ou poderia pagar com a própria vida. Então, ser uma testemunha ou testemunhar contra alguém requereria muita coragem e verdade. Porque se fosse uma mentira, a pessoa provavelmente se daria muito mal. O texto de Deuteronômio, capítulo 19, diz assim, a partir do versículo 16: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e diante dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Veja que Cristo, ele se apresenta como a testemunha fiel e a testemunha verdadeira. Ele não é alguém que testemunha falsamente. Ele não é alguém que traz uma pequena mentira, algo para encobrir algo maior. Ele não é alguém que vai falar alguma coisa que não é. Ele é a testemunha verdadeira, aquele que não fala falsamente e que nele não há sombra de dúvida e nem de variação. Irmãos, aquele que não pode ser tentado. Esse é Jesus. É aquele em quem nós podemos confiar e confiar plenamente, completamente. E por fim, Jesus se apresenta como sendo o princípio da criação de Deus. O texto que nós cantamos aqui, de Colossenses 1, 15 e 17, diz: ele é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, absolutamente tudo, foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando você quer ver a Deus, você vê Cristo. Você vê Cristo, você vê aí a exata expressão do ser de Deus. Bom, esse ser, o próprio Deus, que se apresentou dessa forma, ele traz um assunto. E o assunto dessa carta é uma admoestação. E Jesus, ele faz uma declaração dura em relação ao estado dessa igreja em Laodiceia.
E ele, em primeiro lugar, diz que ele conhece as obras dessa igreja. Mas olha que interessante, ele fala que conhece e ele não precisa citar nenhuma dessas obras. Ele conhece as obras, mas ele não expõe aqui nenhuma dessas obras. E nós muitas vezes falamos sobre obras e a dúvida que nos surge é: o que são obras? Quando a gente fala sobre obras, o que nós queremos dizer quando nós estamos falando sobre isso? A Confissão de Fé de 1689, que nós lemos aqui parte dela, ela diz assim no capítulo 16: boas obras, então são qualificadas aqui como boas, são somente aquelas que Deus ordenou em sua palavra, e não as que os homens inventam sem o respaldo da palavra de Deus, movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. As boas obras só são boas quando elas são geradas por meio do fruto de um relacionamento da pessoa com o próprio Deus. Então aquelas pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar para si um nome ou algum benefício ou serem aclamadas, elas não estão fazendo boas obras. Elas estão fazendo obras que servirão para elas como condenação. E as boas obras não. As boas obras são fruto do relacionamento da pessoa com Deus e que vão exaltar o nome de Deus, beneficiando o próximo. Em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus nos diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus ainda declara: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Ou seja, Jesus, ele está lidando aqui nessa carta com essa igreja, com cristãos, com crentes, pessoas por quem Jesus já havia entregue a sua própria vida. Ou como o apóstolo Pedro coloca lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esses que estão recebendo essa carta são pessoas que já conhecem a Cristo. E nem por isso elas não deveriam ouvir as admoestações que o nosso Senhor tinha a dar. E ele dá então uma declaração sobre essa igreja. Ele diz assim, que a igreja de Laodiceia é como essa empresa que eu falei, ou como aquele bolo que eu mencionei. Olha, não é fria e nem quente. Eu falei para a minha aluna, esse bolo é mais ou menos. Os bolos que a minha tia faz são melhores. O da Luísa, né? Está muito melhor do que esse bolo que você me deu. E, na verdade, quando nós olhamos para essa declaração, Jesus está sendo bem duro. Ele está dizendo para eles, irmãos, vocês não estão agindo da forma que deveriam agir. Sejamos sinceros, irmãos. Eu tenho plena convicção aqui que ninguém gosta de café morno. Eu já contei essa história uma vez aqui, mas acho que vale a pena repetir para isso ficar registrado e a Paola não se esquecer, para ela nunca mais fazer isso comigo. E num acampamento, quando nós ainda namorávamos, né, éramos noivos, ela veio me agradar e trouxe um copo de café para mim. O café não só era o café da manhã, isso já era umas 3 da tarde, mas ela falou assim, nossa, o meu amorzinho gosta muito de açúcar. E ela decidiu pôr bastante. E quando ela trouxe para mim o café não só estava bem morno, naquela temperatura que os irmãos já sabem, e não era açúcar que ela pôs, mais sal. Ela se confundiu um pouquinho. O estado dessa igreja é mais ou menos o estado daquele café. A situação era uma situação calamitosa. No início aqui eu mencionei que a falta de água nessa cidade de Laodiceia fazia com que eles obtivessem a água vindo de uma outra região. E essa água vinha
E por conta disso, caminhando alguns quilômetros ali, chegava numa temperatura que não era apropriada para o consumo. E se você, morrendo de sede, bebesse um gole de água morna ou quente, você sabe muito bem o que acontece. Agora, eles diziam que eles eram de tal e tal maneira. Eles falavam no versículo 17, sou rico, estou bem de vida e não preciso de absolutamente nada. Veja que o problema dessa igreja, e quando eu falo igreja, o problema dos membros dessa igreja, era que muito provavelmente eles lutavam ou não lutavam com a arrogância, com o orgulho, com a soberba, com a presunção. Irmãos, infelizmente esse é o retrato de muitas igrejas atualmente. Algumas igrejas retiraram Cristo e os crentes que estão ali ainda dentro dessas igrejas não o perceberam. Várias igrejas se identificam muito mais hoje como meras ONGs, né, do que como igrejas, como clubes, como entidades, instituições, como sociedades. Eu posso participar, mas eu não preciso trabalhar, eu não preciso adorar, servir, eu não preciso identificar os meus dons, eu não preciso me santificar. Basta eu estar lá presente e ouvir uma mensagem no domingo e tudo bem, eu volto para casa. Essas igrejas passaram a ser centros sociais e puramente para esses fins. As pessoas buscam as igrejas hoje em dia somente para cumprir as suas obrigações religiosas. Então, tudo aquilo que se encaixa nas minhas obrigações, eu posso ir e fazer parte. Veja que se você se encaixa nisso que eu estou dizendo, se você concorda com isso, com essas colocações, eu tenho uma dica para você. Não faça parte dessa igreja. Não venha aos cultos aqui. Não, venha aos cultos, você precisa vir. Mas não busque se tornar um membro dessa igreja com essa intenção. Nós não estamos aqui querendo números. Nós estamos aqui querendo proclamação do Evangelho de Cristo para formar pessoas que buscam a santificação, a obediência a Cristo, a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Se na sua cabeça a igreja é somente um local para você ter um convívio social no final de semana, e talvez algum relacionamento, aproveite a sua vida de outra forma. Busque outros locais. Talvez existam outros locais mais divertidos, até mais apropriados para isso, do que uma igreja. Porque na igreja os irmãos vão te incomodar, os irmãos vão questioná-lo, os irmãos tentarão te ajudar e muitas vezes vão te incomodar de maneiras que você realmente não vai gostar. Irmãos, nós precisamos entender o que de fato é uma igreja. Uma igreja não é um clube social. Agora, Jesus declara que ao invés dessas qualificações que eles mesmos tinham para eles estavam, na verdade, num estado lastimável. No versículo 17, Jesus ainda disse: vocês não sabem que vocês são infelizes. Vocês dizem que são ricos, que estão bem de vida, que não precisam de nada, mas você não sabe que é um infeliz, um miserável, que você é um pobre, que você é cego e que você é nu. Como que a mídia pinta Jesus hoje em dia? Jesus nunca falaria essas palavras para alguém, não é verdade? Veja a profundidade daquilo que Jesus está dizendo para eles. Essa sequência que Jesus dá, a cadência: miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma igreja rica, numa região rica. Jesus os chama aqui de miseráveis. Laodiceia também era o centro oftalmológico da região. O que Jesus diz para eles? Vocês são cegos. Vocês se gabam por conta da sua produção de lã,
vocês se gabam porque vocês não precisam de absolutamente nada. Vocês estão nus. Vocês acham que vocês são ricos. Vocês são, na verdade, pobres. Irmãos, eles eram movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. Uma outra passagem lá em Mateus capítulo 15, Jesus, ele já havia advertido seus seguidores sobre isso. Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Se nós não tomamos cuidado, nós fazemos exatamente isso. Exatamente isso. Nós ensinamos doutrinas que são preceitos humanos para nos agradar, para encher a nossa bola, para que nós possamos ter destaque, e deixamos a glória de Deus de lado. Cantamos de forma bela, com os corações e pulmões cheios, mas na verdade o coração está completamente longe do nosso Senhor Jesus. Talvez nada te distancie, te diferencie destes homens aqui. Estou falando novamente para cristãos. Talvez você esteja vivendo de uma maneira em que você se relaciona muito bem com essas pessoas que estão todos os domingos na igreja, que cantam e cantam muito bem, que contribuem financeiramente com as igrejas, mas o seu coração está completamente longe de Deus. Eu me lembro certa vez, numa feira livre, em outro país, onde nós estávamos distribuindo água. Simplesmente isso. Era verão, 40 graus, e as pessoas podiam vir e pegar água. Como nós não poderíamos evangelizar as pessoas ali abertamente, nós tínhamos ali folhetos. Então, se elas quisessem pegar um folheto, elas podiam pegar, mas eu não podia entregar. Era a lei ali naquela região. Então, certo homem veio para mim, um homem de meia idade, e falou para mim: quanto que você quer? Eu falei: quer o quê? Quanto que você quer? Eu não estou entendendo, senhor. Ele abriu a carteira, um bloco de dinheiro assim, e perguntou para mim: quanto que você quer? Eu não quero nada. O senhor quer uma água? Não, eu vou te dar dinheiro, eu vou ajudar a sua igreja. E aí depois eu fui entender o contexto disso. Eu não aceitei, tá bom? Fui entender o contexto disso tudo. O local onde eu estava vivendo era um local onde as pessoas vivem exatamente isso. Eu posso contribuir, eu posso falar que eu sou membro de lá, eu posso participar, eu não preciso estar com o meu coração certo ali, em Deus, em Cristo. Basta simplesmente eu abrir a minha carteira, contribuir, e certamente Deus vai me abençoar de alguma forma. Certamente eu vou garantir o meu lugar no céu. Não se engane. Não se engane. Talvez nós honramos a Deus com os nossos lábios, com os nossos gestos, mas o nosso coração também está bem longe dele. Você se lembra de Saul? Saul, ele desobedece a palavra de Deus para que ele pudesse sacrificar ao próprio Deus, para que ele pudesse oferecer alguma coisa ao próprio Deus. Não, eu só vou aqui guardar esse gado que eu vou oferecer em sacrifício a Deus, e o rei, só o rei do exército inimigo, quem ele deveria ter matado, que era a ordem de Deus, como todo o gado, para que ele pudesse adorar a Deus. Olha, isso não é distante de nós. Nós fazemos exatamente a mesma coisa, de outras maneiras, mas nós agimos muitas vezes como Saul. Jesus, ele não está se referindo aqui sobre o estado físico dessa igreja. De fato, essa era uma igreja rica, com recursos, é um local privilegiado, mas Jesus está falando do estado espiritual deles. Talvez a sua vida também esteja aparentemente ótima, mas espiritualmente morta, fétida. Você tem tudo, nada lhe falta. Relacionamento, pais, filhos, dinheiro, trabalho, emprego. Na situação em que o nosso país vive, você tem tudo.
não precisa de nada. E mesmo assim, você prefere confiar na força do seu próprio braço. Espiritualmente você está morto. O estado dessa igreja, bem como o nosso, ele pode se tornar num estado de apatia. Essa era uma igreja que não tinha zelo pelo Senhor. Afinal de contas, uma igreja que não é nem quente nem fria, é uma igreja meia boca, mais ou menos. Qual o zelo que elas vão ter? Uma igreja que reflete exatamente o estado das nossas igrejas, da igreja contemporânea, da igreja moderna, a realidade de várias igrejas e, por que não, da nossa igreja. Será que nós, cristãos, membros dessa igreja, não estamos vivendo exatamente isso? É um estado de avareza espiritual. Nós somos ricos para com Deus ou nós somos ricos para com os homens? Nós achamos que nós somos ricos para com Deus, mas na verdade nós somos ricos apenas perante os homens. Então Jesus aconselha essa igreja. Ele dá um conselho para essa igreja espiritualmente deplorável, e esse conselho ajudaria ela a elevar o seu nível espiritual para que eles pudessem de fato glorificar a Deus. Ele fala no versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que eles deveriam buscar a satisfação deles, das suas necessidades, em Cristo. É nele que nós devemos buscar a satisfação de absolutamente tudo que nós temos. O pastor Rick Phillips disse assim: Jesus queria que a igreja fizesse transações, negócios com ele, comprasse dele. Ele deveria ser a fonte de vida, de suprimento para essa igreja, não os meios materiais, e não qualquer outra coisa. Paulo diz em 2 Coríntios 3:5 que nós devemos refletir que a nossa suficiência, ela está em Cristo. Pense ao longo dessa semana inteira. A sua suficiência está em Cristo. Se tudo lhe fosse tirado, onde está o seu coração? Onde você deposita o seu coração, a sua confiança? A nossa suficiência vem de Cristo. É somente em Cristo que nós seremos satisfeitos. E ainda no versículo 18 ele diz: a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, eles deveriam buscar a Cristo. Eles deveriam largar as suas vestes de lã negra e adquirir de Cristo as vestes brancas, que foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. As vestiduras brancas. Eles deveriam mais buscar a medicina para os olhos, para saírem dessa cegueira espiritual de forma material, mas para que pudessem sair da cegueira espiritual de fato e de verdade. Agora, quando Cristo nos admoesta, assim como ele fez a essa igreja, nós temos um privilégio. Ele não nos deixa por conta própria. Ele nos ajuda. Ele nos admoesta, mas ele traz também palavras de consolo, que ele fala no versículo 19. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Irmãos, nada mudou. Absolutamente nada mudou. É assim que Deus age, da mesma forma que ele agia naquela época. A igreja está sempre bem, sem nenhum problema. Então alguma coisa deve estar errada. Alguma coisa não deve estar caminhando conforme deveria. Quando não há repreensão e disciplina,
Nós podemos enxergar que o amor do Pai, ou quando há repreensão e disciplina, nós podemos enxergar que o amor do Pai ele está sendo manifestado. É interessante que quando, às vezes aqui mesmo na igreja, né, alguns dos irmãos já têm falado isso, eu me recordo de um amigo que falava todas as vezes que eu encontrava com ele: como é que você está? Melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. Quando nós entendemos que as dificuldades que nós passamos são meios de disciplina que Deus nos dá para nos levar à semelhança de Cristo, nós conseguimos responder dessa forma, de forma genuína, de forma verdadeira. Esse é um estado contínuo de consolo que Cristo nos dá, a sua disciplina. Cristo nos disciplina para nos refinar, para nos levar para mais próximo dele. Ele fala muitas vezes por meio da dor. E por meio da dor é como se fosse aquele alto-falante, como se fosse uma caixa de som gritando. É isso que Cristo faz. Ele nos disciplina. Agora veja que Jesus, ele não disse que repreende e que disciplina a quantos o amam, mas a quem ele ama. Jesus, ele disciplina e repreende aqueles a quem ele ama. E na verdade nós, como filhos, nós temos a tendência de crer que se estamos sendo disciplinados é porque meu pai não me ama, porque minha mãe não me ama, porque eles não gostam de mim, porque se gostassem eles jamais me disciplinariam. E é justamente o contrário. Eles te disciplinam porque eles te amam. É isso que Jesus faz. A segurança da salvação, irmãos, se ela dependesse de nós, do nosso amor para com Deus, nós estaríamos condenados. E é por isso que ele diz que ele disciplina e ele repreende aqueles que ele ama. E é graças ao amor de Deus por nós, que nós não merecíamos, que nós também podemos amar uns aos outros. Deus derrama a sua graça sobre nós, para que nós possamos derramar essa graça sobre os outros e amá-lo e aprender a amá-lo de maneira correta. Paulo diz em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Foi esse amor de Deus que fez com que nós pudéssemos ser salvos, que nós pudéssemos entender a disciplina de Deus, que pudéssemos então colocar a nossa confiança nele, e não nas nossas obras, e não na nossa força, não na nossa tecnologia, nos nossos recursos e assim por diante. Então Jesus dá uma ordem, um imperativo a eles no versículo 19. E, portanto, ele diz: seja zeloso e arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Obedeça a Cristo. Obedeça a Cristo. Paulo diz assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Obedeça a Cristo. Permaneça nele, irmãos. O autor de Hebreus nos lembra: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas para que se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Nós precisamos, irmãos, permanecer em Cristo, não desistir, não abandoná-lo, obedecê-lo,
permanecer firmes em Cristo. Irmãos, nós precisamos nos humilhar perante Deus. Nós precisamos abandonar o nosso orgulho. Nós precisamos abandonar a nossa arrogância. Lembra-se do que o profeta Miqueias disse, texto conhecido? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o seu Deus. É isso que nós devemos buscar. É a humildade perante Deus. É a observância dessa ordem no versículo 19, em Apocalipse, que nos leva a desfrutar a comunhão com o próprio Cristo, que é a chave para nós compreendermos então o versículo 20, que muitas vezes é tirado de contexto. E o versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus estará prontamente à espera na porta, se houver arrependimento genuíno na sua igreja. Jesus, ele está à porta da sua igreja, pronto para que ela desfrute da comunhão, de uma comunhão genuína, de uma comunhão verdadeira novamente com Ele. A ceia do Senhor que nós celebramos na semana passada nos leva a considerar isso. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo admoesta a igreja ali para que eles agissem de uma forma que não deixassem Cristo de fora. Ali em 1 Coríntios 11, Paulo nos exorta a nos achegarmos à ceia do Senhor de uma maneira que é digna do Senhor. Por isso ele diz assim: porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós precisamos nos examinar. Ele diz: examine a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. E de semelhante modo, Cristo nos desafia, e desafia a igreja em Laodiceia a se arrepender e a desfrutar da comunhão com Ele, ceando com Cristo. Jesus, ele termina então com essa última exortação no versículo 22. E ele diz novamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gostaria de terminar com 3 exortações, rapidíssimas, porque são meras leituras de alguns versículos que eu gostaria de inculcar na nossa mente. A igreja como um todo, ela precisa entender que nós devemos nos submeter somente a Cristo. Um texto tão conhecido, mas deixado de lado, é Efésios 5:24, diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está sujeita a Cristo. Será que nós como igreja nos sujeitamos de fato a Cristo? Ou às doutrinas que não passam de preceitos humanos? Irmãos, nós precisamos depender de Cristo. Nós precisamos nos voltar a Ele. É isso que Jesus disse: sê, pois, zeloso. E o zelo, muitas vezes, saiu da nossa igreja, fugiu das igrejas. Nós precisamos nos arrepender. Irmãos, o nosso objetivo, o nosso alvo, o propósito da nossa vida deve ser de nós sermos parecidos com Cristo, de nos tornarmos imitadores de Cristo. Por isso Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a depender somente do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a confiar no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a nos humilhar perante o Senhor, para que possamos desfrutar de uma comunhão verdadeira contigo. Em nome de Cristo nós clamamos isso. Amém.